Bom, pessoal, nós falamos um pouquinho de possíveis erros aceitos, né? O link tá em cima para quem não viu o videozinho precedente. Agora, o que efetivamente temos que retificar num processo de cidadania italiana que não é aceito? Aqui vai ficar uma super mega dica para vocês. A cada momento, a situação vai mudando, os critérios, na verdade, circular K28, a regra é uma só, mas a boa vontade e o modo de análise, ela vai entrando num filtro com um objetivo único, que todos já sabem, né? Ficar falando isso é chover no molhado, que é a questão, literalmente, de dificultar e reduzir o fluxo de reconhecimento. Esta é a postura efetiva dos consulados, e não estou falando por nada, né? Hoje a gente observa, até mesmo para entrar na fila, existe diversas, como eu posso dizer, diversas atitudes, postura do próprio consulado de dificultar até mesmo para entrar na fila, tirando o site fora do ar, restringindo o canal de contato e blá, 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 blá. Então, é notório que não existe o interesse de atendimento, seja por parte dos consulados e seja por grande parte dos comunes. Tem aí uma bola, né? A gente diz um grupo enorme, são 8.000 comunes, sim, de comunes que possuem profissionais que sabem fazer, possuem boa vontade e não se pegam nas formiguinhas, né? Eles avaliam, eles veem os elefantes, ou seja, o que coloca em risco de fato um processo ou não, né? Então, lógico, se existem datas erradas, né? Data de nascimento, data de casamento, essas datas elas não podem ser divergentes no processo, nas certidões, elas não podem estar diferentes, seja nas certidões, seja nas averbações que constam dentro de respectiva certidão. Então você pode observar que numa certidão de nascimento, né? Muitas vezes, não são todas, muitas certidões têm averbação com dados do casamento. E já aconteceu que na averbação foi colocada informação errada, divergente. Então, por exemplo, o contraente casou no dia 19 e tá lá na averbação que ele casou no dia 9, tá errado. Então, precisa no campo de averbação da certidão de nascimento ser retificado, tá? Então, datas, seja do próprio contraente e também como sugestão, mesmo que seja de terceiros, que é algo facultativo e muitas vezes aceito, tá? Quando é informação de terceiros. Então, na tua certidão de casamento, menciona fulano de tal, filho do, né, genitor X com 51 anos de idade. E ele tem, na verdade, 50. Conforme mencionei no vídeo precedente, é uma variação suave que foi aceita aqui na Itália, aceita em muitos comunes, inclusive muitas vezes aceita em determinados consulados, mas não foi aceita agora no mês de outubro de 2022 no consulado de Brasília. Então, entre o sim e entre o não, fato real que é uma variação suave aceita, que pode um outro assessor te falar isso, um outro advogado, não, fica tranquilo, isso aqui aceita, pode também ser barrado, seja por um respectivo consulado ou seja por um comune, porque o comune é literalmente aquela pessoa que vai atender, não é o comune ele é por uma eternidade, né? O comune fica lá por uma eternidade, porém quem trabalha ali, apesar de ser órgão público, né, muda, tem rodízio de setores e etc, né? Então, é igual um governo, né? O país fica, os governantes mudam. Então, o que é regra hoje, o que aceita hoje, não aceita amanhã. Então, entre o sim e entre o não, aqui, Marta, quais os erros que eu tenho que retificar? A sugestão para você, retifique todos os nomes, ok? Nomes e sobrenomes, seja do italiano como do cônjuge. Retifique os avós, ok? Retifique data de nascimento, tudo que envolver datas, né? Data de nascimento, data de casamento, averbação e tudo que envolver idade, tá? Então, repetindo, nome, sobrenome, dados do cônjuge, avós,
materno, avós paterno, datas, idade. Isso é o básico que tem que estar correto. Logicamente, você identificou um erro pontual, dizendo na certidão de casamento do italiano, Giovanni, compareceu aqui João brasileiro, que já aconteceu, né? Ele é italiano, mas na certidão de casamento foi digitada errada a nacionalidade. Isso é imprescindível, tem que ser corrigido, porque ele é italiano, ele não se naturalizou brasileiro, ali foi um erro do cartório de colocar ele como brasileiro, né? Então tem que ver nacionalidade, tem que ver literalmente aonde ele nasceu, que seja coerente, né? Mantenha de modo convergente o local de nascimento, que continue igual. Um outro ponto que o consulado de Brasília pegou do italiano, que é um absurdo. Na certidão de casamento do italiano tá escrito, ele nasceu em Vicenza, Itália. Poxa vida, tá ótimo, nasceu em São Paulo, Brasil, né? Eles colocaram, não, tem que colocar exatamente o bairro que ele nasceu. Ou seja, eles se pegaram literalmente em vírgulas, que essa seria uma variação suave, seria não, é uma variação suave, que foi aqui aceita de modo enorme, diversas vezes em comunes diferentes aqui, em processos que eu realizei, né? Não tá colocando em risco, tá dizendo, nasceu em Vicenza, Itália, né? Porque não tá mencionado o comune. Então, consulado de Brasília, recusando porque não mencionou o bairro, recusando porque tá lá com 51 anos e era 50, porque estava escrito Luigi e era Luiz, ou seja, tá? Todas as variações que seriam possivelmente aceitas, esse consulado está se pegando para recusar o processo do cliente. Então, dentro dessa prisma, deste ponto aqui para vocês, o que efetivamente tem que ser corrigido, não dá para você mais entrar na linha de raciocínio, meu primo fez, aceitou, eu vi, eu acho que eles aceitam. Você embasa a minha orientação, retifica tudo. Você vai perder 2 meses a mais para providenciar a certidão do italiano, no limite do limite tem que providenciar uma certidão de nascimento a mais da esposa do italiano, porque não faz parte do processo, começa com a de casamento, mas se for necessário acertar algum nome aí do cônjuge, e ponto. Faz todas as retificações e segue com o seu processo sem o risco de má vontade de nenhum oficial, independente de que esfera seja, consulado, comune, ou no caso via judicial, é onde todas essas variações, na verdade, elas são aceitas, porque existe espaço para o advogado justificar e o juiz não vê isso, né? Pelo menos isso de bom senso. É um juiz que tem o discernimento de ver que ali existe o direito, né? De cidadania e que não é um S ou um Z que vai impactar ou colocar em risco o processo. Tá bom? Então, espero ter ajudado. Fica comigo, se cadastre aí no canal, se inscreva no canal, veja demais vídeos. E nesses 2 vídeos de modo separado, eu quis dar ênfase ao que vocês devem realmente tomar atenção, ter atenção para retificar num processo ou para não retificar, o que é aceito e o que não é aceito. E que no resumo é que vocês devem corrigir 100% o processo de vocês, tá bom? Um forte abraço e eu espero vocês para ver aí mais vídeos. Até mais!